Fala aí pessoal, beleza? Bom dia. O que acontece? Continuando aí nossas aulas, agora falando aí de função afim, tá bom? Então, ó, basicamente, a função afim ela tem um jeitão definido aí, que é o jeitão da equação do primeiro grau. Então a gente sabe que é relação e tal, todas aquelas coisas que eu já falei com vocês. Então, ó, a gente vai ter uma f de x igual a x mais b. Beleza? Então essa é a cara essencial da função do primeiro grau, tá bom? Ou função afim, tá? Primeiro grau ou afim. Esse camaradinho que tá aqui, ele é o coeficiente de x, ou que a gente chama de coeficiente angular, tá? Então ele é o coeficiente de x ou coeficiente angular. Tranquilo? Esse cara aqui tem vários nomes, ó. Esse outro aqui, ele pode ser chamado de termo constante, ou termo independente. Então, ou ainda, ele ainda pode ser chamado de coeficiente angular, tá? Então, coeficiente, ou linear, desculpa, linear, tá bom? Então ele tem todos esses nomes aí, termo constante, termo independente, ou coeficiente linear. E esse aqui é o coeficiente de x ou coeficiente angular, tá bom? Então, ó, só para a gente poder ter uma noção, a cara da função vai ser assim, ó, f de x igual a 4x menos 1, tá bom? E aí, o que eu vou ter? Eu vou ter o valor de b, isso aqui é o valor de b, né? Então o b vai ser igual a menos 1 nesse caso, tá bom? E o valor de a, que é o meu coeficiente angular, né, ou coeficiente de x, o valor de a vai ser 4. Beleza? Então essa daí é a nossa primeira parte, tá? O que acontece? Ainda dá para a gente poder construir o gráfico disso. Então falando a respeito aí do gráfico, tá bom? Então eu tenho uma função aqui, ó, f de r em r, onde o meu y é igual a 2x menos 1, tá? Só um detalhe, y e f de x é a mesma coisa. Então o cara está me falando o quê? Que o domínio da função é real, tá bom? E o contradomínio é real. Para essa função do meu grau, a gente já viu anteriormente que a imagem nesse caso também vai ser real, tá bom? O que eu preciso fazer aqui, cara? Eu preciso de 2 pontos, porque eu sei que o gráfico da função do primeiro grau sempre vai ser o desenho de uma reta. Tá? Então sempre vai ser uma reta o gráfico. E uma reta, para definir ela, eu preciso de 2 pontos distintos. Então se eu preciso de 2 pontos distintos, vou montar aquela tabelinha lá, ó. Beleza? X e Y. E aí vou fazer primeiro assim, ó, chutando 1 e 2 aqui para x. E vou achar o equivalente, tá bom? Então, ó, chutando 1 e 2 para x, o que vai acontecer? Vou ficar com 2 vezes o 1. Então, o x daqui entra no lugar do x da função, menos 1. Isso daqui vai dar 2 menos 1, que dá 1. E aqui, ó, 2 vezes o 2, menos 1. 4 menos 1, 3. Beleza? E aí apareceria já o gráfico, porque eu já tenho 2 pontos. O ponto 1, 1, o par ordenado 1, 1 e o par ordenado 2, 3. Tá bom? Eu poderia fazer também a tabelinha assim, ó. Uma outra possibilidade, tá bom? XY
Vou fazer de cor diferente para você poder ver aqui. Posso fazer só isso aqui ou só isso aqui, ó. Então você pode fazer assim, ó, diferente, ó. Pegar e chutar 0 no X e depois chutar 0 no Y. Por quê? Eu estou achando as interseções com os eixos quando eu faço isso, tá? Então vai ficar 2 vezes o 0 nesse caso. Aqui menos 1 vai dar menos 1. Beleza? E aqui vai ficar 0 no Y, beleza? Igual a 2x menos 1. Passando 1 para lá, vai ficar 1 igual a 2x. Passando 2, meio é o valor do x, né? Então aqui, ó, eu teria o ponto 0 menos 1. E aqui eu teria o ponto meio e 0, tá? E aí eu parto para a construção desse gráfico. Faço lá o meu eixo x, faço lá meu eixo y, tá bom? E aí como é que vai acontecer essa situação? Se eu for usar o que eu fiz aqui de vermelho, eu vou ficar com 1, que vai gerar para mim um pontinho aqui, e o 2, né? Aqui, ó, 2, 3, e vai gerar para mim um pontinho aqui. Tranquilo? E aí eu posso passar a retinha por aí. Se eu for usar o de azul, eu teria o 0 menos 1. 0 menos 1 é um ponto que vai estar aqui para baixo. Então é 0 no y, então 0, 0 está onde? Está aqui. Menos 1 para cá, para baixo. Então 0 no x, menos 1 no y. O ponto é justamente esse. E o outro é meio e 0. Meio e 0, o 0 está no y agora. Então olhando para o y aqui, ó, o 0 está aqui. E é meio no x, meio um pontinho para cá. Então vai ficar aqui, ó, bem na metade, onde eu teria o meio, né? Então aqui, ó, teria o meio. Tá bom? Então essa daí seriam os pontos. E aí a reta tem que passar por todos eles. Não poderia usar só esses dois de azul ou só esses dois de vermelho. Se você observar aqui, ó, a reta passa lá, ó, por eles. Tá bom? Então, gente, eu preciso de dois pontos. Posso chutar 1 e 2, posso chutar 0 e 0 aqui, para construir esse gráfico. Tranquilo até aí? Acho que sim, né? Nada de muito absurdo. Tá bom. Então, ó, o que vai acontecer agora? A gente vai falar sobre a função constante. O que é a função constante, então? A função constante. É rapidinho. A função constante, ela tem... Lembra que a do primeiro grau tem essa cara? Essa é a do primeiro grau, né? Na constante, esse coeficiente A aqui é 0. Ou seja, na função constante, A é igual a 0. Se o meu A for igual a 0, esse termo inteiro aqui, ó, esse termo inteiro vai zerar, porque A vezes x, certo? Então, pensando nisso, o que vai acontecer? A minha função constante vai ter uma cara assim, né? F de x igual a b, ou seja, vai ter só um número, tá? Então aí, ó, só para você ter uma noção aí de um exemplo, teria uma função f de r em r, onde a lei dela é y igual a 3, ou f de x igual a 3, tanto faz. Tá bom? E aí, se eu for montar a tabela dela, vou fazer a tabela na horizontal agora, ó. X e y. Muda alguma coisa? Muda nada, né? Então, se eu pensar aqui no... Vou chutando valores para entender o comportamento, tá? Vou pegar aqui, ó, menos 2. Menos 2 no x. Onde é que eu boto menos 2 aqui? Não tem como, né? Então, o menos 2 vai dar quanto o valor dele? Vai dar y igual a 3. Se eu pegar o menos 1, vai dar o quê? Y igual a 3. Se eu pegar o 0, não tem como pôr, vai dar y igual a 3. Se eu pegar o 1, vai dar y igual a 3. Se eu pegar o 2, vai dar y igual a 3. Então, essa função constante, ela tem em y sempre o valor que ela me dá aqui, ó, nessa situação. Tá bom? Independente do valor de x que eu pegar. Se eu partir para construir o gráfico dela, tá? Eu vou ficar
alguma coisa assim, ó. Eu estou quase aqui. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, tá? Então, menos 1, menos 2, 0, 1 e 2. Então, menos 2, menos 1, 1 e 2, o 0 está aqui. Tá bom? Então, tá indo sempre no 3. Então, você vai vir aqui, ó. 1, 2, 3. Está indo no 3. Então, todos estão indo no 3. Isso aqui é um ponto possível, ó. Esse cara aqui é um ponto possível. Esse cara aqui é um ponto possível. Esse cara aqui é um ponto possível. Para cair, né? O ponto tá aqui. E o outro tá aqui. Então, se eu pegar e fizer ligar todos eles, eu vou ficar com uma retinha passando aqui assim, né? Beleza? Então esse gráfico aí, ó, ele fica normalmente não, a função constante sempre vai ficar paralela ao eixo x ou vai ser o próprio eixo, tá? Então, tipo, dependendo de como eu escrevo. Se eu escrever y igual a 0, eu tô falando do próprio eixo. Agora, y igual a 3, ela vai passar no 3, lembra? Y igual a 3. Isso daqui é o local que ela vai cortar aqui, tá? O eixo y, e ela fica paralela ao eixo x passando por 3. Se eu pegar outros valores, vai dar sempre 3, então ela fica posicionada dessa forma. Falou? Valeu, um abraço aí, bons estudos. Falou!